Oi, amados! Muito bom dia, sejam bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal Projeto Restaurar Famílias. Uau, eu já estava com saudade de vir aqui gravar vídeo para vocês, mas sabe quando Deus dá uma reviravolta na sua vida, assim, que ela dá até uma virada de ponta cabeça, assim, e muda um monte de coisa? Pois é, amados, foi exatamente isso que Deus fez. E eu estou me readaptando a algumas coisas e eu vou contar um pouquinho para vocês no vídeo de hoje, aproveitando aí o nosso tema que é a fidelidade de Deus. Amados, eu quero muito falar com vocês sobre isso. Já acordei, inclusive, pensando nisso, né? Pensando, uau, a fidelidade de Deus. Eu tenho falado muito com as pessoas sobre isso, sobre a fidelidade de Deus, sobre como Deus é fiel, como Ele cumpre não só as promessas, mas como a palavra dele se cumpre na nossa vida, né? Eu tenho dito para as pessoas que o nosso coração, ele deseja muitas coisas, né? Ao longo da nossa vida, nós vamos criando sonhos, nós vamos fazendo projetos, nós vamos ali tendo desejos, né? Que o nosso coração, ele realmente, como é que eu vou dizer? Ele sonha, ele quer, ele almeja, né? E é engraçado, porque eu cheguei num ponto da minha vida que eu olhei para um lado, olhei para o outro, falei, Senhor, o Senhor já me deu tudo que eu poderia querer, né? Assim, para viver no mundo, o Senhor me deu uma casa, o Senhor me deu um carro para eu poder me locomover, o Senhor me deu trabalho, o Senhor me deu força, saúde. Ai, gente, eu tô de olho ali porque já vou contar para vocês. E o Senhor me deu tantas coisas, já me deu 2 filhas, né? Me deu um casamento, me deu uma família, me deu pessoas maravilhosas, colocou pessoas maravilhosas na minha vida. E eu fiquei pensando, eu falei, não tem mais nada que eu vá querer, porque eu não tenho desejo, nunca tive, para falar bem a verdade para vocês, de ser rica. Eu sempre quis, assim, ter uma quantia em dinheiro que eu pudesse viver, né? Que eu pudesse me sustentar, que se eu quisesse passear, eu pudesse. Já passei muitas coisas aí na minha vida, mas graças a Deus, o Senhor nunca me deixou faltar nada, né? Eu e meu marido, a gente estava olhando fotos das nossas filhas quando elas eram crianças e meditando, sabe, sobre tantas coisas que nós já fizemos com elas. E tanto eu quanto ele, nós trabalhamos fazendo escolar, né? Eu não trabalho mais com isso, mas ele ainda trabalha fazendo escolar. E a gente comenta muito sobre as crianças, né? Que a gente levava, que elas nunca nem saíram aqui da nossa cidade, sabe? Nunca fizeram nada assim de diferente. E graças a Deus, as nossas filhas, desde pequenininhas, já foram pra praia, muitas e muitas vezes. O avô delas, inclusive, né? O pai do meu marido mora em Saquarema, no Rio de Janeiro. Então, assim, nós já viajamos, nós já fizemos muitas coisas, sabe? E eu agradecendo a Deus, falei, Senhor, eu sinceramente não tem mais nada assim que eu sonhe, né? Eu já sonhei em ter meu próprio negócio, Deus me deu um monte durante o período ali que eu quis empreender, né? Que eu tinha aquela visão, ainda tenho, mas chega uma fase na nossa vida que parece que tudo é visão, a gente quer expandir, a gente quer crescer, a gente quer fazer coisas. Então, assim, tudo que eu desejava no meu coração, o Senhor me ajudou a realizar, sabe? Hoje eu falo com as pessoas que eu moro num lugar que eu jamais imaginei, mas assim, eu imaginei, né, que Deus ele poderia me dar uma casa, claro que eu imaginei. Imaginei que Deus poderia me dar um carro, eu imaginei isso tudo. Mas tem hora que nós limitamos muito o poder de Deus. Tem hora que nós, na verdade, sonhamos muito baixo, sabe? Com aquilo que Deus pode fazer. Porque Deus pode fazer infinitamente mais, e é isso que a palavra dele vai dizer. E hoje, onde eu moro, as pessoas vêm aqui e ficam assim, nossa, glória a Deus, meu Deus, que bênção. Porque, amados, se eu contar para vocês, assim, a história num todo, sabe? Um dia, eu espero poder parar e contar num todo, mas quando eu e meu marido, a gente casou, né? A gente
casou e imediatamente foi morar na casa dos meus sogros. Assim, a casa estava vazia em Belo Horizonte, ela ficava no andar de cima da casa da avó do meu marido e nós fomos morar lá. E nós moramos lá durante uns 2 anos, mais ou menos. E depois disso, nós tivemos a oportunidade de vir morar em Lagoa Santa. Não deu muito certo a gente morar lá, por mais que meus sogros não morassem, mas nessa época eles tinham um pouco de dificuldade de aceitação para comigo, sabe? E foi uma época bem difícil de viver ali, de relevar as coisas, mas glória a Deus deu certo. Mas depois disso, eu e meu marido, a gente conversou e nós decidimos que seria melhor sair de lá, né? Mesmo que a gente tivesse que pagar um aluguel, mesmo que a gente tivesse que nos apertar, seria melhor sair. E nós saímos de lá. Eu já tinha minha menina, né? Ela já tinha 2 anos e pouquinho e eu estava prestes a ganhar a nossa segunda filha. Nós viemos para Lagoa Santa. E quando nós viemos para cá, nós fomos para uma casa de aluguel. Era uma casa assim, eram 3 casinhas, né, geminadas assim, uma grudadinha na outra. A casa era até boa, sabe? Tinha 2 quartos, uma sala grande, os quartos eram grandes, né? Uma cozinha apertadinha, mas tinha um banheiro muito bom e uma varandinha assim atrás, que a gente sempre teve cachorro. Então a gente procurava casas que dessem para os cachorros terem pelo menos um espacinho para eles, né? E nós fomos morar nessa casa, amados. E assim, durante o período que a gente morou lá foi até bom, mas a gente sempre sonhou em ter algo que era nosso, né? É muito bom a gente ter algo que é nosso. E a gente tinha esse sonho, nós dois tínhamos esse desejo de conquistar algo que fosse nosso. E aí o Senhor levantou pessoas da minha família para nos ajudar. A minha avó, ela se levantou e ela falou assim: olha, eu vou ajudar vocês a dar entrada num lugar que seja seus. E nós começamos a procurar um lugar para morar. Mas antes de entrar na palavra, eu estou fazendo essa introdução para contar um pouco para vocês sobre a fidelidade de Deus. E isso ainda é muito pouco perto de tudo que Deus pode fazer, né? Vocês conhecem um pouco aí da minha situação complicada, do meu deserto, mas hoje eu quero contar um pouco para vocês sobre a fidelidade de Deus, sobre o amor incondicional de Deus por nós e sobre essa bondade que ele tem, que ele é, porque ele é bondade, ele é bondoso. E é sobre isso que eu quero falar com vocês hoje. Então, amados, nós começamos a procurar um lugar para a gente poder comprar, né? Para a gente poder finalmente, então, conquistar um lugar que fosse nosso. E o Senhor preparando tudo. E nós encontramos uma casa, uma casinha assim, pequenininha, apertadinha. Era 2 quartos também, mas bem menores. Uma cozinha que cabia uma pessoa só. Um banheiro pequeno, uma sala menorzinha. Tudo pequenininho, mas seria nosso. Só que nós dentro disso também olhamos outras casas, né? Olhamos outros lugares. E teve uma casa em especial que eu fiquei apaixonada com ela, porque ela já estava mais... já tinha passado por algumas reformas. Na parte de trás tinha uma área grande coberta com um quarto e um banheiro. E eu fiquei apaixonada. Falei, não, aqui vai ter espaço para os cachorros brincarem. Tem um lugar individual para receber visitas, né? Então, assim, eu fiquei apaixonada com essa casa. Só que ela era mais cara e nós não conseguimos comprar ela. E o Senhor foi direcionando tudo para essa casinha geminada, pequenininha. E eu falando assim, ai meu Deus, eu não queria morar mais em casa geminada, porque eu morei num apartamento, né, durante uns anos lá, com meu avô e a minha avó. Depois nós fomos morar nessa casa que era no andar de cima da casa da avó do meu marido. E eu falava assim, oh Deus, eu não queria morar mais em casa geminada, porque é a mesma coisa de apartamento, sabe? Mas foi para lá que nós fomos, amados. Fomos morar nessa casa e aprendemos, né, a agradecer a Deus, porque era nosso. Independentemente se era o que nós queríamos ou se não era o que nós queríamos, nós tivemos a oportunidade de conquistar algo que era nosso. E nós moramos lá por cerca de 6 a 7 anos, nessa casinha, e aos poucos a gente foi mexendo numa coisinha ou outra. Tivemos a oportunidade de dar uma aumentada na cozinha lá,
Tivemos a oportunidade de construir uma área coberta no fundo, bem simples, mas fizemos, sabe? Com aquelas telhas de PVC mesmo. Meu marido mesmo bateu um piso grosso lá. E assim, nós tivemos a oportunidade de bater um piso na parte da frente da casa, colocar um telhado colonial, e aos pouquinhos nós fomos fazendo coisas lá. E quando nós achamos assim, uau, agora já tá, né, bom, dá pra gente viver melhor aqui, mesmo que o quarto seja pequenininho, dá para as meninas dividirem, nós compramos uma beliche. Mas aí o Senhor trouxe a gente para esse lugar. E quando a gente veio para cá, amados, era uma casinha inacabada, que tinha uma sala, um quarto, um banheiro e uma cozinha que tava caindo aos pedaços, assim, sabe? E foi muito incrível, porque quando eu cheguei aqui, quando eu vim olhar aqui, esse lugar que a gente mora hoje, aqui pertencia a um casal de amigos meus, que vieram a ser amigos nossos, porque hoje é amigo meu e do meu marido. E essa senhora, que é minha amiga, durante muitos anos eu conheci ela através da minha cunhada, e eu compro roupa com ela. E a nossa amizade era assim, de ir lá, eu comprava roupa, a gente conversava, ela falava coisas comigo, eu desabafava coisa com ela, e era muito bom. E aí chegou um dia que eu fui lá olhar umas roupas, e o marido dela virou pra mim e falou assim: você não quer comprar um sítio na minha mão, não? Eu olhei pra cara dele e falei com ele assim: ô, seu Alberto, eu não tenho condição pra comprar um sítio. Eu tô consignando aqui R$200 de roupa, quem me dera. Só Deus mesmo. E a gente conversando, conversa vai, conversa vem. Aí ele: mas vai lá pelo menos pra você olhar. Mas no dia que eu vim olhar esse lugar, o pai do meu marido, ele tinha sofrido um AVC. E meu marido falou comigo assim: olha, vai lá, vai você e seu tio e olha lá. Não perde, não vamos perder essa oportunidade não, depois eu vou. Olha lá, vê o que você acha. E meu marido foi levar o pai dele no hospital. Ele sofreu um AVC, ele estava fazendo uma visita para nós aqui na nossa outra casa. E aí eu vim com meu tio, e quando eu cheguei aqui, meu tio já fez assim. Desse jeito. Só que eu olhei, amados, é como se Deus me mostrasse o que poderia ser, não o que era. Então eu não vi a cozinha caindo aos pedaços, eu não vi uma casa inacabada, mas eu vi o que poderia ser no futuro. Visão. É isso que Deus gosta que nós tenhamos, visão. E aí, quando eu cheguei, eu olhei e eu falei: uau, eu amei esse lugar. E sabe, o lote todo desbarrancado e a casinha ali no meio de um lote desbarrancado, mas eu fiquei encantada. E todos os dias, quando eu levava os meninos para a escola, eu falava com eles assim: meninos, olha só aquela casa ali, olha aquele pé amarelo, que coisa mais linda. Um dia eu vou morar num lugar e eu vou plantar um ipê amarelo, porque eu sou apaixonada com ipê amarelo. E aí, amados, quando eu cheguei, que eu fui descendo assim, pra ver a parte de baixo do lote, né, porque era um morro assim, eu vi uma árvorezinha com 3 florzinhas amarelas. Eu olhei e falei assim: meu Deus, é um ipê. E meu tio, né, não, falei: é um ipê, eu tenho certeza. Aí a minha amiga que veio mostrar aqui, né, o lote pra gente, a casa pra gente, ela foi e falou assim: é um ipê amarelo. Eu falei: meu Deus do céu, eu fiquei toda feliz, né? Eu falei: meu Deus, é aqui que eu quero morar. E nós viemos. Se eu tiver foto, eu coloco aí no cantinho para vocês verem. E nós viemos morar aqui, né? E assim, foi realmente um agir de Deus, porque nós trocamos a nossa casa de lá, nesse lugar onde a gente mora hoje. E nós, né, meu marido, logo 2 anos depois, saiu um dinheiro que meu marido estava esperando de uma empresa que ele trabalhou, que ele teve que entrar na justiça contra essa empresa. Com esse dinheiro que saiu, nós começamos a reformar, começamos a aumentar a casa. E, sabe, nós fomos fazendo tudo assim conforme Deus ia nos dando condição de fazer. Hoje nós moramos numa casa de
quase 200 metros quadrados, eu falo só a área construída da casa, porque o Senhor nos privilegiou. E hoje nós temos um espaço, depois eu vou mostrar para vocês. E assim, amados, eu sempre tive esse desejo no meu coração, mas eu nunca orei por isso, sabe? Sabe aquelas coisas que você ora durante muitos anos pedindo a Deus e Deus realiza na sua vida? Mas sabe aquelas coisas que você nunca orou, mas que de alguma forma estavam lá no profundo do seu coração? Foi isso que Deus fez na minha vida e no meu marido. Por mais que a gente tenha passado por muitos problemas, por muitas dificuldades, por muitas lutas, pelo divórcio, por desertos complicados, adultério, porque nós decidimos olhar e manter um foco. Depois de tudo que a gente passou, o Senhor nos honrou sobremaneira e é algo incrível. E eu sempre falava com as pessoas que eu sempre vivi com um conceito de um versículo de um Salmo 37. Salmo 37, se eu não me engano, versículo 5, que diz assim: deleita-te no Senhor e Ele satisfará os desejos do seu coração. Eu não tenho certeza se é o versículo 5 ou o versículo 7, mas sabe, amados, eu sempre vivi com isso desde que eu me converti, desde que eu aprendi. Deleita-te, satisfaça-se no Senhor, mantenha sua satisfação nele e Ele satisfará os desejos do seu coração. E era um desejo que eu tinha, eu sempre quis morar num sítiozinho, sabe? Assim, podia ser uma casa simples, nem que fosse essa casinha inacabada de um quarto com um banheiro, uma sala, uma cozinha. Glória a Deus por isso. Mas o Senhor nos deu muito mais. Ele nos abençoou muito mais. E hoje eu sou muito grata a Ele. E agora, recentemente, a minha vida deu uma virada, porque o Senhor foi lá no profundo do meu coração. E Ele fez muito mais do que eu podia imaginar. Muito mais. Sabe, amados, tem sonhos pelos quais eu oro já há muitos anos. Há muitos anos. E o Senhor, Ele me deu a oportunidade de vivenciar esses sonhos, mas de entender que, apesar de o meu coração querer tanto, não era para mim, ou pelo menos não era o momento de ter. Eu já falei com vocês que um dos meus sonhos, pelo qual eu oro já há muitos anos, era de ter um filho homem. Eu tenho 2 filhas, né? E eu sempre tive isso no meu coração, sabe? Esse desejo de ter um filho homem. E por 2 vezes eu engravidei. Mas eu sofri um aborto, né? Espontâneo nas 2 vezes que eu engravidei. Eu sofri muito, mas de certa forma foram épocas que o meu casamento não estava nem um pouco bem. Ele não estava. E o desejo do meu coração era de ter um filho, para que de alguma forma meu marido, sei lá, meio que eu pudesse segurar o meu marido se eu tivesse um filho homem, sabe? Essa era a ideia imatura da minha cabeça. E na segunda vez, né, logo depois do aborto, eu sofri o aborto em agosto, setembro, foi em agosto eu sofri o aborto, e em janeiro, né, em fevereiro meu marido pediu divórcio e em março ele saiu de casa. Então, se eu tivesse tido meu filho, nessas 2 circunstâncias, não teria sido bom para ele. Porque eu já tive que ver as minhas filhas passarem por muitas coisas, sabe? E hoje, eu vejo que Deus, Ele também nos ensina a entregar. Durante o período que meu marido ficou fora, teve uma época que o Senhor falou comigo assim: para. Porque, amados, eu levantava de madrugada às 3 horas da manhã para orar por ele e por vocês também do canal. E levantava de manhã, 3 horas, aí eu pegava no sono ali mais ou menos para poder ir trabalhar no dia seguinte, 5 horas da manhã, tá de pé. E já não dormia bem com toda aquela circunstância e passava o dia inteiro orando. E passava o dia inteiro pedindo, e o dia inteiro clamando, Senhor.
ia para a igreja, fazia propósito, fazia jejum e fazia isso, fazia aquilo, até o dia que o Senhor falou comigo: para! Só entrega nas minhas mãos. Da mesma forma que eu criei você, eu criei ele também. E eu estou criando circunstâncias para que ele se arrependa, mas não para que ele volte para você. Para que primeiro ele volte para mim. E o Senhor falava comigo que voltar-se para ele faria com que meu marido voltasse transformado para casa. Porque Deus não queria me entregar simplesmente o meu marido. Ele queria me entregar o meu marido transformado. Um novo marido. E aí, amados, foi o que eu fiz. Eu entreguei nas mãos de Deus. E eu não orava mais. Eu não orava mais por ele. Eu não jejuava mais por ele. Eu orava pelas pessoas do canal que o Senhor me entregou. Eu orava por outras pessoas, mas não por ele. Eu simplesmente entreguei nas mãos de Deus. E deixei Deus fazer conforme ele me prometeu que iria fazer. Entreguei. Mas aí um dia, o Espírito Santo me acordou à noite e me falou para orar pela vida do meu marido. Né? E eu me levantei e orei. E durante a minha oração, eu vi o meu marido numa estrada de moto, pilotando. E o Senhor me mostrava que estava dando um livramento para ele. E alguns dias depois, né, ele ligou para as minhas filhas aqui para desejar Feliz Natal. E nós descobrimos que ele tinha viajado de moto para o Rio de Janeiro. Nada é coincidência. O Senhor, ele fala conosco de várias formas e nós precisamos estar atentos à voz dele. E assim, amados, eu orava quando o Espírito Santo me dizia para orar por ele. Fora isso, eu não ficava ali frenética, pedindo, não. Eu já tinha entregado nas mãos do Senhor. E muitas coisas, como eu falei para vocês, eu nunca orei. Eu só tinha aquele desejo no meu coração, sabe? E o Senhor me concedeu o desejo. Eu sempre falava desde criança: um dia eu vou ter um cavalinho. Eu amo cavalos, um dia eu vou ter. Eu não quero ter nem para montar. Eu quero ter para cuidar, para criar, porque eu amo. Eu sempre amei bicho, sempre amei animal. E esses dias eu me lembrei de quando eu era criança. Né? Meu avô me levava muito no Mercado Central de Belo Horizonte. E lá tinha muitos bichinhos. Às vezes a minha tia também me levava lá. E eu falava com eles assim: um dia eu vou ter um patinho, porque eu sou apaixonada, eu acho tão bonitinho, né? Aquele jeitinho assim que eles andam, eu acho muito lindo. E amados, eu fico perguntando para eles: Senhor, como o Senhor pode ser tão fiel? Mesmo nós sendo tão falhos com o Senhor. E eu quero que você abra sua Bíblia comigo lá em Salmos 145. Nós vamos ler do versículo 1 ao 21. E eu vou mostrar para vocês o que o Senhor fez na minha vida, na vida da minha família. Eu quero que vocês compartilhem isso comigo. Porque o Senhor é fiel e Ele é bom. Nós vamos ler com ênfase no versículo... Peraí, perdi aqui. Nós vamos ler com ênfase no versículo 13. E eu quero que vocês compartilhem comigo um pouco da fidelidade de Deus. Eu digo um pouco porque eu acho muito pouco ainda perto de tudo que Deus já fez. Não só por mim, mas pelo seu, sabe? Por aqueles que são fiéis a Ele. Por aqueles que se deleitam nele. E a palavra do Senhor vai dizer assim: exaltar-te-ei, ó meu Deus e Rei, e bendirei o teu nome por toda a eternidade. Todos os dias te bendirei, e louvarei o teu nome para todo sempre. O Senhor é grande e muito digno de louvor,
sua grandeza é insondável. Uma geração a outra fará o louvor de tuas obras, proclamando teus maravilhosos feitos. Pregarão sobre a esplêndida glória da tua majestade, e eu meditarei sobre tuas portentosas realizações. Anunciarão o poder dos teus magníficos e temíveis prodígios, e eu falarei das tuas grandes obras. Divulgarão a memória de tua imensa bondade e cantarão com júbilo a tua justiça. O Senhor é clemente e misericordioso, paciente e transbordante de amor leal. O Senhor é bom para com todos, e sua compaixão alcança todas as suas criaturas. Todas as tuas obras, ó Senhor, te rendem graças, e teus fiéis te bendirão. Eles proclamarão a glória do teu reino e pregarão sobre o teu poder, a fim de que todos saibam de teus feitos maravilhosos e do glorioso esplendor do teu reino. Porquanto o teu reino é reino eterno, e o teu domínio perdura de geração em geração. O Senhor é fidedigno em todas as suas palavras, amoroso em todas as suas realizações. O Senhor ampara todos os que caem e erguem todos os que estão deprimidos. Os olhos de todos em ti esperam, e tu lhes dás o alimento no devido tempo. Abres tua mão e sacias de bom grado todo ser vivo. O Senhor é justo em todos os seus caminhos e fiel em todas as suas obras. O Senhor está junto de todos aqueles que invocam o seu nome, de todos que clamam por sua presença com sinceridade. Assim, ele realiza os desejos daqueles que o reverenciam. Ouve-os clamar por socorro e os salva. O Senhor cuida de todos os que o amam, mas destrói todos os ímpios. Minha boca proclamará o louvor do Senhor, e que todo ser vivo bendiga o seu santo nome para todos sempre. Uau! Uau! Que Deus é esse? Um Deus de amor leal, um Deus fiel, um Deus bondoso, um Deus que olha para nós, e não só para nós seres humanos, mas que olha para todo ser vivo, toda criatura que ele criou, e com misericórdia e um amor inexplicável, ele cuida, ele ama. E olha só o que vai dizer lá no versículo 13: o Senhor é fidedigno, ou fiel, em todas as suas palavras, amoroso em todas as suas realizações. Tudo que ele faz por nós é com amor incondicional, amados. É com amor leal. E olha só, lá no versículo 17: o Senhor é justo em todos os seus caminhos e fiel em todas as suas obras. Agora olha o versículo 19. Assim, ele realiza os desejos daqueles que o reverenciam. Ouve-os clamar por socorro e os salva. Amados, o que você tem desejado nessa manhã? O que o seu coração tem desejado? Talvez tá lá no profundo e você nem se lembrava mais. Peça a Deus para te lembrar nessa manhã. Fala com ele assim: Senhor, me lembra. O que tá lá no profundo do meu coração que talvez eu só desejei um dia e falei assim: um dia talvez eu gostaria disso. Amados, eu não tô dizendo que Deus ele é um Deus que é um gênio da lâmpada que vai dar tudo para nós. Não é isso que eu tô dizendo. Não é isso que eu tô dizendo. Mas eu estou falando aqui para vocês sobre o que eu tenho vivido. Uma vez eu vi uma frase dizendo assim: hoje eu tenho coisas pelas quais eu nunca orei. E hoje eu tenho coisas pelas quais eu nunca orei. Mas que um dia eu declarei com a minha boca e eu disse: um dia. E o meu coração desejou. E o Senhor me concedeu. E eu vou mostrar para vocês um pouquinho do que Deus tem feito. Ele é fiel. Eu não sei pelo que você tem esperado, mas aqui nesse salmo também diz: os olhos de todos esperam, em ti esperam, e tu lhes dá o alimento no devido tempo.
Amados, esperar em Deus é claro que requer paciência, mas esperar em Deus vale a pena. Em todos os seus parâmetros, em tudo. Eu não sei qual é o desejo que está aí no profundo do seu coração, que talvez você já até tampou, enterrou. Mas peça ao Senhor nessa manhã para te lembrar, para trazer a sua memória. Porque Deus não se esquece das promessas que Ele fez. E existem desejos que estão no nosso coração, que foi o próprio Deus que plantou ali para que um dia Ele pudesse nos entregar. Peça a Ele para te lembrar. Existem coisas que de fato Deus vai tirar da nossa vida, amados, para o nosso bem. Coisas e pessoas. Mas existem coisas pelas quais nós sonhamos desde pequenininhos, um dia, que o Senhor ainda vai fazer, Ele ainda vai realizar, porque Ele é fiel. E eu vou mostrar para vocês na prática agora um pouquinho do que Deus está fazendo por mim e pela minha família, com fidelidade, amor leal e incondicional, e uma bondade imensurável, inexplicável. Então, vem comigo que eu vou mostrar um pouquinho para vocês. Então, amados, vou compartilhar com vocês aqui um pouquinho do que Deus tem feito. Olha, vou mostrar para vocês. Essa aqui é a parte de baixo do nosso lote, né? Aqui, olha, era todo barranco, assim. Aí nós aterramos para deixar retinho, mas ainda tá um pouquinho bagunçado, gente. Porque, né, a gente começou a mexer nesse lote aqui de baixo agora, recentemente. E eu nem esperava vir aqui nesse lote aqui de baixo tão cedo. Mas eu vou mostrar aqui para vocês um pouquinho da nossa realidade agora. Não repara que eu tô mexendo aqui. Mas ali é a nossa casa. Um pouquinho do que Deus fez. Eu não tô fazendo isso para exibir para ninguém. Meu desejo nunca foi esse. Até porque quando eu morrer vai ficar tudo aí. Mas eu tô fazendo isso para honrar e glorificar o nome do meu Deus, porque nada daquilo ali, nada, seria possível se não fosse por Ele. E aqui, ó, tá a minha turminha. Olha aqui minha turminha. Morria de medo de galinha, mas né? Para viver os sonhos de Deus, a gente perde até o medo. E tá aqui minha turminha, fiz esse galinheiro para eles. É claro que não ficou maravilhoso, né, gente? Porque eu não sou expert. Coloquei essa lona tampando ali porque daqui a pouco vai bater muito, muito sol. E o sol, mesmo no frio, é muito quente. E agora, vou mostrar para vocês aqui o nosso meninão. Mais um sonho que o Senhor realizou. Ele tá preso aqui hoje porque o moço tá colocando a porteira ali. Porque nem isso a gente tinha, era tudo aberto. Opa, deixa eu passar pro lado de cá. E tá aqui o nosso guerreiro que Deus deu pra nós. Nós não gastamos um tostãozinho nesse cavalo. Ele foi doado pela prefeitura aqui da nossa cidade. Gente, é muito inexplicável, assim, o que Deus pode fazer. Muito inexplicável. Mas não acabou. Vou mostrar mais um pouquinho para vocês. Bom, aqui
É o lote debaixo da nossa casa, né? Eu acho que meu marido tá me chamando ali. Mas eu vou mostrar pra vocês agora um outro presente que Deus nos deu recentemente. Chegou um rapaz ali para entregar uma peça pro meu marido. Bom dia. Tudo bem? Joia. Ele já vai te atender aí. Beleza. Nada. E aqui, pessoal, ó, do lado aqui da minha casa, era o lote do sobrinho do casal de amigos meus que eu falei pra vocês. E a gente até tentou negociar com ele, mas ele era uma pessoa mais difícil, sabe? Então não deu. Mas acabou que com a venda da outra casa, minha amiga e o marido dela compraram esse lote aqui. E eles negociaram com a gente e nós compramos esse lote aqui também. Então, Deus tirou a gente de uma casinha geminada, pequenininha. E foi lá no profundo do nosso coração e deu tudo isso aqui pra gente, tudo isso. Desde ali, aonde o seu Jailson está trabalhando. Bom dia, seu Jailson! Eita, glória! Daqui a pouquinho eu vou ir olhar. Seu Jailson está ali colocando a porteira para nós. E colocando uma telinha, né, para as galinhas ficarem soltas, o cavalo ficar solto. E, gente, acreditem que Deus pode fazer. Acreditem que Deus, Ele está sondando o coração de vocês. Não duvidem disso. O nosso Deus, Ele é muito poderoso. Nós temos que parar de menosprezar, sabe? O poder de Deus. Nós temos que parar de menosprezar aquilo que Deus pode fazer. Ele é o Todo-Poderoso. Ele não é qualquer um. Ele é o Todo-Poderoso. Então, eu vou repetir para você. Eu não sei o que você está sonhando hoje. Eu não sei o que você quer hoje. O que está no seu coração hoje. E eu não falo só de coisas materiais. Eu falo em todos os aspectos. Sabe? Em todos os aspectos. O Senhor pode fazer na sua vida. E eu tava lá toda hora olhando pela janela lá o cavalo, porque como ele tá na corda, né, eu fico meio preocupada. Mas o Senhor pode fazer na sua vida. Ele fez na minha, por que ele não pode fazer na sua? Então, no nome de Jesus, creia, confia. Confia. De fato, sabe? A palavra diz, entrega o teu caminho ao Senhor, confia. O mais ele vai fazer. E é isso que eu estou vivendo hoje com Deus. Eu quero que você também viva. Você que me acompanha, você que assiste os meus vídeos. Eu não quero que isso pare em mim. Eu aprendi que eu devo desejar para o outro aquilo que eu gostaria. E eu quero ver o sucesso das pessoas. Eu quero ver que as pessoas também estão vivendo com Deus o que eu vivo. Para que não fique, sabe, estagnado, ali parado. Eu quero que Deus faça muito mais na vida de vocês. E não se trata só de casamento, gente, relacionamento e vida a dois e família, não. Mas vocês viram, Deus cuida de toda a sua criação, é de toda, gente, toda. Não é só da gente, só ser humano. Ele cuida de tudo. E hoje o Senhor nos trouxe para um refúgio, um lugar de paz. É claro, dá um trabalhinho, não vou mentir para vocês não. Dá um trabalhinho, mas é tão gratificante cuidar da criação de Deus. Eu fico vendo ali meus patinhos, eu falo com o pessoal, gente, nós precisamos ser mais como eles, mais como os bichinhos, porque meus patinhos, eles nem se conheciam. Eu comprei cada um numa lojinha, assim, comprei 2 numa lojinha, 2 em outra. As galinhas
separado, o galeto separado, mas eles ficam juntos, eles estão juntos, eles se unem, eles se esquentam no frio, eles se abraçam. É muito lindo, gente, é muito lindo. E que seja para a honra e glória do nome do meu Deus. Porque por mim, quem sou eu, como eu digo para minha amiga, quem sou eu na fila do pão de Deus? É por Ele, por causa dEle. E para que o nome dEle seja glorificado. E para que você tenha cada vez mais fé de que o Senhor é fiel.